Então, boa noite a todos. Hoje é o segundo encontro. O Geraldo está preparando o link, lembrando que ontem a gente teve o bate-papo com a Brat, né? Então foi até bem tarde. Ele preparou o link para disponibilizar para todo mundo do bate-papo. O Levi, se não me engano, já fez alguns testes com ele do encontro que nós fizemos entre nós ontem, porque ontem a gente fez uma fala trazendo para vocês um pouquinho daquilo que veio num e-mail da World Athletics. Estou entendendo que ninguém aqui recebeu um e-mail direto da World Athletics falando dos horários, tá? O que eu mandei de pergunta hoje, eu ainda não recebi a resposta, que era justamente aqueles pontos que eu sinalizei de se, a partir do momento em que vocês iniciem a prova, o exame real, não o teste da plataforma, mas o exame real, vocês têm 3 horas para terminar. Então, estou entendendo que para o bronze não será feito no modelo como foi realizado para o prata ou para o ouro nos outros anos, porque vai estar aberta a plataforma a partir de tal horário na sexta-feira e vai até tal horário no sábado. Ou seja, se o Ricieri quiser começar a prova na sexta-feira, ao momento que ele clicar para abrir a plataforma, ele tem 3 horas para terminar. E o João vai fazer no sábado, então não teria problema nenhum, tá? Então, essa foi a pergunta que eu fiz. Assim que eu tiver essa resposta, eu vou colocar para vocês ali no grupo e também vou colocar no grupão, que é quando eu chamo de grupão, é da área sul-americana, onde estão todos da América do Sul que foram indicados, né, para fazer o exame bronze, tá? Então, esses são pontos que estão um pouco críticos. O A que prova é você... em espanhol? A prova é em português de Portugal. Por isso que é muito importante que a gente treine na plataforma no português de Portugal. As palavras são bem diferentes, mas o contexto é igual ao nosso. Então, assim, apesar de ter uma ou outra palavra que pode deixar confuso, no contexto fica fácil de entender, tá? Então, para o bronze, a prova vai ser em português do Portugal, tá? No silver, só tem 3 possibilidades. Ou em espanhol, que é o mais próximo do português, mas tem muitas palavras diferentes, né? Inglês ou em francês. Então, para quem vai fazer o silver, só tem essas 3 possibilidades. Mas o bronze, que é a grande maioria de quem está aqui, vai ser em português de Portugal, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei no grupo para que vocês tentassem fazer o cadastro, quem ainda não tinha cadastro no e-learning. Levanta a mão, né? Lá embaixo, passando com o mouse, vocês conseguem ver ali, levantar a mão. Quem ainda não conseguiu fazer o cadastro no e-learning, que tem que ter o cadastro para conseguir fazer os cursos. Se alguém aqui não conseguiu, a gente traz esse movimento. Apesar que tem bastante gente que não vai conseguir entrar na sala hoje e depois vai pedir para acessar, né? Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos ver se eu consigo abrir o e-learning com vocês, né? Então, na hora que eu coloco aqui, deixa eu pôr para baixo, e aí fica mais fácil, né? A gente precisa fazer ou login, quando a gente já está cadastrado, ou criar uma conta caso não tenha conta. Og, você levantou a mão, fala lá. Não, eu levantei a mão que você mandou. Levantar a mão que você não fez ainda. Eu não Beleza, fiz beleza. ainda. Você ainda não fez. Então, assim, ó, quem ainda não conseguiu fazer o cadastro, tem gente entrando na sala ainda, quem ainda não conseguiu fazer o cadastro, se tiver um celular e um computador e conseguir ficar logado aqui, escutando a sala de reunião, mas no outro equipamento, tentar seguir esse passo a passo, já vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, este é um movimento que a gente pode tentar, até mesmo para que a gente siga os módulos na sequência. Quem puder, a partir de amanhã, estar já com um computador e um celular,
para que consiga fazer as duas coisas, assiste, por exemplo, pelo celular e usa o computador para ir fazendo os exercícios, as atividades, né, respondendo, para que, de uma certa forma, também vá se familiarizando e trabalhando com alguma forma de tecnologia para facilitar também na hora da prova, tá? Deixa só eu verificar aqui que tem alguém pedindo para entrar, eu acho que não viu aqui. Ainda não. Tá, então vamos lá. Aqui na tela vocês estão olhando ou como login ou como criar uma conta. No grupo do WhatsApp tem lá o link para fazer o cadastro no e-learning. Então, quem está com dois equipamentos e ainda não fez o cadastro pode clicar por lá, que é justamente esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que mostra o login. Se eu for criar uma conta, eu coloco ali Create an Account e vou colocar lá o primeiro nome, o meu último nome, um e-mail. Quando eu coloco um e-mail, tem que ser aquele e-mail que eu vou lembrar, porque sempre vai ser onde eu vou estar vinculada para dentro do site da Abrat, tá? Da Abrat, desculpe, da World Athletics. Vou criar uma senha. Eu tenho que ter uma senha que eu ou sempre lembre, né, ou minimamente anote num local para que eu tenha esse acesso. Aí eu vou colocar qual é o país de residência, né? E aí a gente vai estar escolhendo Brasil e a gente vai escolher qual que é o gênero. Prefiro não dizer sou mulher ou sou homem, tá? Então a gente vai escolher isso e a gente tem que estar de acordo com a política, os termos, né, de uso, na política de uso do e-learning. Aí a gente tem que clicar ali e registrar, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já estou cadastrada, mas é um passo a passo muito simples, tá? Para que a gente já tenha. E se eu já estou cadastrada, eu vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha, coloco para entrar. Lembrando que, como tem no mundo todo um monte de gente tentando entrar ao mesmo tempo, às vezes o e-learning tá travando um pouquinho, tá? Então, isso pode estar acontecendo. Já só eu verificar se eles continuam fazendo esse aqui. Vou tentar entrar por aqui. Tá vendo o que acontece às vezes? Que aparece um erro nessa página, justamente porque tem bastante gente tentando acessar. Então, vamos tentar aqui. Eu entrei pela própria plataforma do e-learning, dentro do site da World Athletics, todos esses formatos, né, ou endereços de e-mail, eu tenho mandado para vocês ou ali no grupo ou na apresentação. Então, aqui eu já estou logada. Se vocês olharem aqui, eu tenho um CS de Cláudia Schneck. Este globinho, ele é muito importante. Vejam que vocês já estão familiarizados com este globo, tanto no Zoom, que quando a gente tem tradução simultânea, a gente sempre fala para vocês, passem na base da tela, né, que vai aparecer um globinho, mas aqui, se vocês olharem, na hora que eu passo por cima, está escrito idiomas. Então, eu vou escolher português de Portugal, e aí ele vai abrir os cursos para mim, aquilo que é possível abrir em português, porque nem todos os cursos estão traduzidos, tá? Então, eu vou clicar aqui em oficiais técnicos, e é para onde a gente vai trabalhar a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, nós vamos clicar nesse Bronze Module, né, que seria o módulo bronze, e vejam que está escrito lá, oficiar a nível internacional. Algumas pessoas me disseram que chegaram nesse ponto, mas estava ainda em inglês. Então, confiram se aqui também está em português de Portugal. Tá? Então, esses são os pontos que a gente vai precisar para amanhã, para a gente fazer todos esses módulos, que amanhã nós vamos ficar 1 hora aqui para fechar, para iniciar e fechar o módulo bronze, que é isso que está na programação. Porém, o que que a gente tem também, né, de
importância aí para que a gente faça no decorrer aí dessa semana. A gente tem um material bastante robusto dentro do nosso site da Abrat, e é esse que eu queria estar mostrando para vocês, onde vocês podem estar fazendo algumas buscas. Então, vocês entram no site da Abrat, lembrem que vocês precisam estar logados, porque tem materiais em que qualquer pessoa entrando no site da Abrat vai ter acesso, e tem algumas questões para dentro do site que somente quem está ok com a Abrat consegue fazer o acesso, tá? Então, quando a gente olha para publicações, aqui tem bastante coisa interessante que a gente já pode fazer de estudo extra, além disso que a gente vai estar fazendo no decorrer dessas 2 semanas, incluindo os quizzes, que os quizzes são abertos. A proposta da Brat é que as pessoas tenham clareza de quais são as regras, de como aplicar, de como entender. Então, as comissões técnicas desenvolvem alguns quizzes para dentro de algumas áreas técnicas, e nós temos várias publicações que eu vou trazer aqui para que vocês tenham acesso, principalmente porque aquilo que foi falado no grupão, que é do atletismo sul-americano, foi falado em espanhol. E também foi trazido por 2 pessoas que não fazem parte do grupo de desenvolvimento de regras, da leitura das regras, mas são 2 pessoas que atuam para dentro das competições e têm o olhar também sobre como aplicar a regra, tá? Mas falaram em espanhol e a gente teve a tradução simultânea aí do Newton. Algumas pessoas relataram que tiveram dificuldade de entender justamente porque ficou muito baixo, às vezes cortava. Então, aqui em publicações, a gente tem tudo isso daqui, ó, de material robusto para todo mundo que tem o ok para dentro do site, tá? Então, a gente tem as regras oficiais, os processos de atualizações de regra, a gente tem os regulamentos. Eu acho que eu não estou logada, vamos me logar aqui. Espera só um pouquinho que eu preciso só me logar aqui, e aí fica mais fácil de reconhecer. Então, vamos lá. Na hora que eu estou logada e a gente vai fazer o olhar para dentro de publicações, quando a gente olha para educação continuada e permanente, nós temos algumas atividades que já foram realizadas e aquelas que ainda continuam, tá? Então, para o ano de 2024, tem lá momentos Abrat, bate-papo, tudo que foi sendo realizado, o Geraldo vai alimentando aqui. E em 2023, se vocês forem fazendo essa regressão aqui, vocês vão achar a atividade 88 da Abrat, em que a gente teve uma palestra sobre mudança nas regras de competição e nas regras técnicas da World Athletics no decorrer do ano de 2023, que foram, na verdade, 4 alterações. Aqui a gente tem 3 alterações. Em dezembro, eles só fizeram mais alguns pequenos ajustes, mas a grande base das alterações são essas aqui. Então, para quem está ok no site, vai clicar no vídeo, e ao clicar no vídeo, vai ter a apresentação do Jorge Salcedo. Eu não sei se vocês estão escutando ou não, né? Eu não sei se eu estou compartilhando essa parte, mas a hora que vocês clicarem para dentro do site da Abrat, vocês vão ter toda esta fala do Jorge Salcedo, mostrando as alterações mês a mês que ocorreram no decorrer do ano de 2023. Lembrando que provavelmente para o bronze, as questões de regra propriamente dita, que às vezes tem uma ou outra regrinha que é só ajuste de terminologia, talvez essas que envolvam o árbitro em si, essas talvez sejam cobradas, mas tem outras que não importam tanto, mas a grande maioria está explicado em português. Vocês já estão pegando, né, o português de Portugal, porque o Jorge Salcedo é de Portugal, e isso já vai estar ajudando no decorrer, tá? Então, lembre, é, esta é uma atividade que eu altamente recomendo para vocês para assistirem. Atividade 88, que foi feita lá em outubro de 2023, com o Jorge Salcedo, trazendo uma fala mais apurada do que aquilo que vocês escutaram em espanhol na semana passada.
tá? Então, esse é um dos pontos que eu estou trazendo para vocês aqui. O outro ponto que é bastante importante para quem está fazendo o Silver, tá? Vamos só voltar aqui. Lembrando que é no ícone Publicações, a gente entra aqui em Educação Continuada e Permanente. Quando nós tivemos a primeira avaliação, que foi a avaliação prata, se não me engano, da World Athletics, ou eles fizeram uma de ouro também, nós nos juntamos no mundo todo para fazer um trabalho de preparação para os árbitros do mundo todo, em 3 línguas: em espanhol, em francês e em inglês, que são as 3 línguas que vão poder ser feitas pelo Silver. Então, se vocês clicarem aqui dentro de Educação Continuada e Permanente, bem aonde vocês acharam do Salcedo, que é em atividades realizadas em andamento, tem também as atividades que nós fizemos com a ISCA, que é International Sports Consultant Agents, que significa árbitros internacionais que se juntaram e fazem essa consulta, né, essa consultação, como diz, para que a gente compartilhe conhecimento. A área sul-americana, né, o nosso centro de desenvolvimento aqui da América do Sul, ofertou gratuitamente, né, o Zoom, porque o Zoom comporta até 300 pessoas. Aqui pela Brat nós só conseguimos até 100 pessoas pelo valor que nós pagamos pelo pacote do Zoom. Então, o atletismo sul-americano entrou com a parte do Zoom, e nós, com conhecimento técnico, conhecimento de pessoas que possam falar, né, de cada uma dessas atividades, então vocês têm nas 3 línguas diversas questões que o Geraldo preparou assim, criteriosamente, direitinho ali, cada uma das palestras sobre cada um dos temas, inclusive quem é que fez a fala, para dentro deste pacote chamado Isca e Abrat, tá? Então, aqui, para quem está fazendo o Silver, altamente recomendo escolher qual é a língua que querem fazer, né? Se tem proximidade com o espanhol, façam no espanhol. Se tem proximidade com o inglês, façam com o inglês. Se tem proximidade com o francês, faz em francês. E quem quer complementar ainda e escutar alguma dessas, né, poderia estar fazendo também. Mas, para quem vai fazer bronze, minha recomendação: foca no módulo bronze lá do curso dentro do e-learning e foca no NAR também em português, para que pegue bem esse movimento do linguajar de Portugal, além de assistir àquela atividade que eu repassei para vocês anteriormente, né, que está dentro do site da Abrat, que é justamente a fala das alterações de regras 2023. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Podem abrir o microfone, falar. Este é um momento nosso, brasileiros, aqui, né? Acho que é bem mais tranquilo. Claudinha, Vamos. boa noite. Tomires? Diga lá, Tomires. Sim, Diga lá. o Isca não tem em português. Não, porque quando a gente fez a preparação do ISCA, nós fizemos somente nas 3 línguas em que a World Athletics definia que podia ter proposição de prova, né? Que é francês, espanhol e inglês. Tá bom? Vamos lá. Obrigado. Nada. Ainda dentro do site da Abrat, né, a gente acaba navegando pouco dentro de uma ferramenta que vem sendo construída ao longo desses anos todos, com bastante carinho, né, não só pelo Geraldo e por mim, mas por todos que fazem parte aí das comissões técnicas. Então, a gente tem este item chamado quizzes, e é em cima deles que nós vamos fazer um pequeno movimento. E o que que eu falo para vocês? Se todo dia vocês conseguirem escolher um quiz desse e fazerem, só o fato de vocês ficarem clicando lá, escrevendo qual que é o nome, clicando qual que é o item que vocês consideram correto ou não, vocês já estão mexendo com tecnologia na hora de responder às situações. Então, por exemplo, nós temos quizzes que são de arremessos e lançamentos. Nós temos quizzes que são de provas horizontais, específicas de súmulas.
e que para o bronze eu acredito que se tiver súmula, vai ser algo muito simples para que vocês possam responder com X ou com verdadeiro ou F, tá? Existem súmulas de saltos horizontais, aliás, saltos horizontais, outras questões que não súmula, tem algumas questões de pista e algumas questões de saltos verticais. Então, eu vou iniciar aqui com uma questão bem tranquila, que são as sequências de súmulas das provas horizontais, por exemplo. Então, vamos lá. Essa é a carinha que vocês terão na hora que vocês clicam nesse quiz. Quem tiver com 2 equipamentos, que seriam um computador e um laptop, um tablet ou um celular, e que queira estar fazendo isso junto, né? Se hoje não conseguir, para amanhã, se vocês puderem estar com 2 equipamentos, auxilia esse movimento, né? Então, lá, no quiz 1, a questão desse quiz é baseada nas regras de atletismo, olha, é 2022. Então, sempre tomem cuidado, porque essa é uma regra que não mudou, mas que muitas vezes, quando a gente olha que houve alteração de regra, talvez esse quiz esteja defasado. Então, a gente precisa, inclusive, de suporte de vocês. Olha, tira esse quiz da área, né? Ou tem que fazer um outro trazendo aí uma edição mais atualizada. Então, a gente coloca lá um pequeno texto explicando da importância dos quizzes para manter a regra sempre viva, né? Dentro da gente, porque nem sempre a gente está trabalhando nessas provas. Eu vou colocar lá o meu e-mail, coloco o meu nome completo, coloco o meu número de CBAT, a federação a qual eu pertenço, provavelmente a categoria ainda está desatualizada. Esse é um ponto que a gente precisa retomar em todos os quizzes para colocar uma nomenclatura correta. E aqui é o exemplo de uma súmula onde ele traz uma questão, que é uma prova de campo, saltos horizontais e arremessos e lançamentos, porque são súmulas de eventos que são horizontais, a gente não está falando de eventos verticais, estamos falando dos horizontais e o modelo de súmula é o mesmo, aqui para os horizontais, que nós temos 8 atletas ou menos. Então, todo mundo já tem a ciência de que nós estamos falando de 8 atletas ou menos. Todos vão ter direito? Essa é uma pergunta. Todos terão direito a 6 tentativas ou somente os atletas com marcas válidas? Então, essa é a pergunta. Se fosse só para colocar sim ou não, ou para dizer qual é a súmula que está correta no caso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vejam que na súmula A, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho para que vocês possam visualizar melhor, né? Então, aqui na súmula A, eu tenho 8 atletas. Vocês estão vendo que o númerozinho dos atletas estão aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 atletas que não marcaram nada nas 3 primeiras tentativas, ou seja, eu não tenho melhor marca de 4 atletas, mas eu só tenho 8 atletas. A súmula correta seria não levar aqueles que não têm marca para as últimas 3 tentativas, ou a súmula correta seria levar todo mundo, mas a ordem só que seria uma situação que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente vai manter a mesma ordem na súmula que permanece daqueles que não tiveram marca, e aí a gente precisa saber se é a súmula A que está correta ou se é a súmula B. E para isso, eu peço que vocês coloquem no chat qual é a questão que vocês colocariam. Lembrando que o momento de errar é agora, né? Coloquem no chat se vocês escolheriam a súmula A como correta ou a súmula B como correta. Vou voltar lá na pergunta. A pergunta é: eu tenho 8 atletas. 4 deles não fizeram marcas nas 3 primeiras tentativas. Como são 8 atletas ou menos, eu levo todo mundo para mais 3? Ou não? Só quem tem as marcas válidas e aí eu faço na inversão, tá? Então, este é o momento de errar. Respondo, isso é importante, né, para que vocês treinem também a tomada de decisão. Então, quem respondeu
A B, vamos ver se é isso que a gente vai ter de resposta. Vamos escolher B, que acho que foi a maioria que respondeu aqui. Eu envio. E aí a gente tem aqui para olhar qual que foi a minha pontuação. Total de pontos 1 de 1. Lá no finalzinho eu vou ter a resposta, o feedback, que fala que na RT, que é regra técnica 25.6, que trata de ordem de competição e tentativas em todas as provas de campo, exceto na altura e no vara, porque a súmula é diferente, né? Onde houver 8 atletas ou menos, cada atleta terá direito a 6 tentativas, a menos que os regulamentos aplicáveis determinem o contrário, né? Então, se mais de um atleta não consegue realizar uma tentativa válida durante as 3 primeiras séries de tentativas, e em português de Portugal, tentativa é ensaio, esses atletas competirão nas séries posteriores antes daqueles com tentativas válidas e na mesma ordem relativa de acordo com o sorteio original. Ou seja, a gente tem dentro do site da Abrat vários quizzes que são educativos e que vocês podem usar em aulas, que vocês podem usar como exemplos, né, para trabalhar junto com seus pares, e é um movimento aberto dos quizzes. Alguém levantou a mão, quer falar? Pode abrir o microfone. Para mim aparece como novo. Eu não sei quem está na sala com. Alguém que levantou a mão agora. Bom, não sei quem levantou a mão, que eu não tenho o cadastro aqui. Então, gente, são 9h41, tá? A proposta do que a gente colocou no site ontem, né, que a gente fez a apresentação e validamos com vocês, era que hoje a gente ia trazer um modelo de exercício, tá? E trazer as dúvidas em relação ao e-learning. Então, e-learning, estou entendendo que como acho que o Og comentou que não tinha feito cadastro. Se alguém mais não fez o cadastro no e-learning da World Athletics, tem o link ali que eu coloquei no grupo do WhatsApp. Se vocês não conseguirem, me avisa no particular, a gente tenta entrar juntos para fazer, tá? É importante que amanhã, quando a gente comece com a aula, né, com a aula, não minha, a aula do e-learning, todo mundo tem acesso. Não vai precisar abrir obrigatoriamente no e-learning, tá? Mas eu vou abrir aqui no Zoom para que vocês acompanhem comigo. Mas se vocês tiverem um outro equipamento com o e-learning aberto, se tiver alguma questão de resposta, vocês já vão respondendo também e contabilizando para dentro do site da World Athletics. Ju, você quer falar alguma coisa que você levantou a mão? Boa noite, tudo bem? Tudo, diga lá. Não, só fiz hoje, eu fiz alguns exercícios lá, mas não finalizei, né? Só Tá. para me ambientar. E tem uma ferramenta legal, que é o áudio, né? Que você pode tanto ler ou ouvir, que é interessante também, para quem pra não ficar cansativo também, né? Você Isso. consegue ouvir também todo o exercício em português de Portugal. Essa é a minha sugestão, que vocês escutem para treinar o ouvido de vocês em relação ao palavreado, né, as palavras que estão em português de Portugal, não só para a prova, mas quando a gente está junto com árbitros de Portugal, fica mais fácil também o contato e a gente amplia conhecimento. João, você quer comentar alguma coisa? Claudinha, eu vi quando a Eugênia falou, mostrando lá na plataforma, você disse que o nível prata é só nas 3 línguas, né? Mas Positivo. eu vi quando ela estava passando lá na exibição, né, que tinha uma opção de língua. Não aparece português, não, naquela opção, não sei, nunca acessei a plataforma. Não, a plataforma, talvez para entrar na plataforma e entender como faz a inserção de dados, talvez a plataforma TestWe possa estar em português para todo mundo que queira no mundo todo escolher Portugal, para saber como colocar seu nome, ao invés de estar name, vai estar nome, né, ao invés de estar alguma outra informação solicitada na língua inglesa, pode ser que esteja em português. Mas a prova vai ser disponibilizada, segundo a World Athletics, para o Silver somente em francês, espanhol e em inglês. É isso que prejudica a gente um pouco do Brasil, né? Porque só a gente do Brasil que é português. A outra vez que eu fui fazer,
com o pessoal lá na Argentina, na sala, a gente daqui que ia traduzir para entender o sentido da questão, a gente perdia muito tempo. Quer dizer, uma desvantagem que a gente tem, que a gente vai ler toda a questão, tentar entender o que é que ele está pedindo em Isso. espanhol para poder a gente ter a resposta. Fica É, muito difícil. é isso que o João está falando, gente, é uma realidade, tá? Muitas vezes as provas da World Athletics, elas são muito mais, a gente perde muito mais tempo tentando entender a questão pela tradução e perde muito mais tempo tentando pensar em como escrever aquilo numa outra língua, né? Então, esse é um fator bastante complicado e que nosso falecido árbitro César Moreno sempre brigou muito, até para que a gente tivesse pelo menos a língua em espanhol, né? Que seria até a grande maioria da América fala em espanhol e muita gente não tem o traquejo na língua inglesa, então ficava prejudicado, né? Porque às vezes a pessoa sabe falar inglês, mas não entende de regra, e muita gente que entende de regra acaba não falando nessas outras três línguas. Então, durante muitos anos, a World Athletics só permitiu que ouro, né, ou o antigo 3, se falasse na língua inglesa, mas para estes últimos anos eles têm permitido essas três línguas, inclusive no ouro. Tá? Agora, também estou entendendo que eles estão construindo uma plataforma ou um painel de árbitros onde quem faz prova em espanhol, ou eles vão direcionar para competições que estejam em países, né, de língua espanhola, ou que quando eles precisem para algum local que precise falar a língua inglesa como contato com os demais itos, talvez eles não encaminhem. E eu estou falando do ouro, tá? Mas é um ponto que o João trouxe que é bem importante mesmo. A gente sente assim mesmo, João. Tomiri, você quer falar? Apenas contribuir com o João. Acredito que o Gesta possa, como presidente da regional nossa, possa intervir nessa situação. Eu não sou um que vou fazer o Silvio, o Gold, mas imagino que os colegas precisam ter essa capacidade de, no mínimo, ter a possibilidade de fazer uma prova em igualdade de condições. É uma É, proposta. isso talvez seja uma proposta para se encaminhar para um congresso, né, da World Athletics, mas a plataforma já está comprada, as provas já estão dentro da plataforma, então para este ano com certeza isso não vai acontecer. Talvez, né, não sei, tem alguma outra questão, mas até o momento a informação que eu recebi é que para o Silver, somente nessas três línguas. Tá bom? Mas, João, se você entrar naquele da isca, tá? É, Eu não sei se você chegou a acompanhar da outra vez, mas está bem tranquilo, está bem mastigado. Em alguns casos são bastante horas de, de atividade, mas vale a pena. Se de repente você deixar tocando lá, você está indo de carro para algum lugar, coloca lá para escutar no telefone, né? Então, é uma sugestão aí para estar fazendo aquelas aulas. Tá bom? Dinho, Diga, eu, Tomires. eu, eu coloquei o bilhete para você Né? aí Você pôs no no chat? chat. Sim. Ixi, Quer, quer falar? Pode falar. Vamos ver lá. Não recebi Ai. sobre o I ainda, Sobre o teste teste UI? I. Não, o teste UI eles não mandaram Não. para todo mundo ainda. Alguém aqui já recebeu do teste UI algum e-mail? Não, Meu então, colega Levi recebeu. Levi, você recebeu da teste UI? Levi, Eu recebi, Cláudia, mas é a questão do horário só, não nada mais, só e-mail com as informações do horário da prova, da avaliação, que é isso que tá. você mostrou no início. Tá. Este que eu mostrei ontem, a grande maioria não recebeu, tá? Então, não sei qual o critério que eles tiveram. Eu sei que para mandar e-mail para todo mundo demanda, né, de uma plataforma bastante robusta de possibilidade de mailing.
Mas, de qualquer forma, eu ainda não ratifiquei para vocês as informações, porque eu estou aguardando a devolutiva da World Athletics, e aí sim eu mando tanto no nosso grupo Brasil Abrat, quanto no grupão da América do Sul, porque todo mundo precisa receber essa informação com as questões atualizadas, tá? O que está me preocupando mais é justamente a questão do horário, mas estou entendendo de que vai ficar aberto durante 24 horas, desde a sexta-feira até o sábado, para que vocês optem. Vou iniciar nesse horário, começo nesse horário, a partir do momento que eu comecei, eu tenho 3 horas para ficar, e que até 3 dias antes do início da prova, né, da abertura da possibilidade da prova, vocês já têm que ter testado a plataforma TestWe. Por isso que essa semana, no máximo sexta-feira, vocês já têm que ter recebido, até para vocês terem tempo hábil de fazer uma viagem para dentro da plataforma, ver o que entende, o que não entende, né? Então, esses, principalmente quem é bronze, que é a primeira prova que está vindo aí. Beleza? Então, gente, amanhã, me lembrem certinho o horário que a gente agendou, que nós vamos ficar 1 hora para fazer o módulo bronze, todo mundo junto. Tem alguém que está com o calendário aí em mãos fácil para ver o horário? Vamos ver aqui. Eu mandei para alguém. Às 20 horas Amanhã, amanhã. 20 Às 20 horas, horas. isso. Beleza, então 5 minutos antes das 20 horas eu abro, né, até para que todo mundo possa se planejar, se vai chegar em casa, jantar, fazer o que precisa, porque daí a gente abre 5 minutinhos antes só para se organizar, para sentar, e 8 horas a gente inicia. Vamos tentar terminar às 9 horas, dependendo da quantidade de dúvidas que vocês tenham. Às vezes a gente pode até estender um pouquinho mais, não sei, né? Mas é para a gente tentar passar todos aqueles módulos, são 4 módulos dentro desse curso, com, se não me engano, são 44 slides. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, me avisem no particular. Eu ainda não abri no grupo, porque eu tenho medo que a gente comece a fazer várias perguntas lá e acabe perdendo a linha de informações. Então, a partir do momento que eu tenha as informações mais corretas, eu acabo encaminhando para vocês e depois eu abro, tá? Mas se tiver alguma dúvida que vocês queiram me encaminhem, que a gente vai retomando com o grande grupo. Beleza? Beijo grande. Tchau, Tchau. tchau Boa a noite. todos. Boa Boa noite noite. a Boa todos. noite. Tchau. Boa Bom noite, dia. obrigada, Boa noite. Claudinha. Tchau, Boa meu povo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Tchau. Beijos.